Olha só que número alarmante. A Bahia registrou 428 tentativas de suicídio de crianças e adolescentes em 2020, durante a atual pandemia, segundo o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação da CESAB, Secretaria Estadual da Saúde. No Brasil, 1 em cada 4 crianças e adolescentes, segundo a USP, Universidade de São Paulo, apresentou ansiedade e depressão durante a pandemia, com níveis clínicos, ou seja, com necessidade de intervenção de especialistas. É mais do que alarmante isso aí. E sobre o assunto a gente conversa mais com a médica pediatra Rayana Murta, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda, doutora Rayana, bom dia. Bom dia a todos, obrigada. Já tinha se deparado com números dessa magnitude, mais de 400 tentativas de suicídio de crianças e adolescentes na Bahia em 2020? É de assustar, né? Desculpa. Não, pode falar. Os números ficaram mais alarmantes no último ano, né, durante a pandemia, como você falou, e antes não era notificado. Então, aqui no Brasil, a gente tem poucas pesquisas mostrando os números. Tem pouco tempo que tentativa de suicídio, autolesão é de notificação compulsória. Então, acredito que os dados dos últimos anos vão ser mais fidedignos, vamos dizer assim. A gente se assusta porque quando fala em suicídio, parece que remete logo a pessoas adultas, não é? Que mais cometem suicídio, tá? Mas quando envolve crianças e adolescentes, o que está por trás disso aí, doutora Rayana? Então, são vários os fatores de risco. Dentre eles, a gente está no isolamento social, né? Falando desse momento agora, pandemia. Então, isolamento social, afastamento das escolas, depressão materna. Então, o período que estamos vivenciando atinge não só criança e adolescente, mas o entorno que está essa criança inserida, né, a nível familiar. Então, violência intrafamiliar, seja ela psicológica, física, também é um fator de risco importante. Digamos que o não olhar para essa criança e adolescente, como você falou, quando a gente fala de suicídio, a gente remete muito aos adultos. A gente às vezes ignora que a criança ela também tem sentimentos, que ela também sente a mudança, né, do seu entorno. Eu fico imaginando aqui que o pediatra, em geral, ele talvez seja, de fato, né, um dos papéis dele exatamente identificar, né, usando técnicas apropriadas para saber das crianças e dos adolescentes se há sinais, como, por exemplo, sentimentos negativos aí como depressão, ansiedade. E os pais? Como é que os pais podem também ajudar as crianças nesse contexto? Observando. Observar o seu filho. Ninguém conhece mais a criança do que os pais. Então, você começa notando uma mudança de comportamento que não era característico dessa criança e ela passa a ter um isolamento social, uma irritabilidade excessiva, um isolamento. Então, a criança, em vez de preferir estar dialogando ou estar junto com os pais, ela se isola e aumenta o número de tempo em telas, o que é um perigo também. Alterações de sono são bem comuns, alterações alimentares, seja ela falta de apetite ou excesso de apetite, são alguns dos sinais que tem como os pais estar atentos. E esse debate sobre suicídio, sobre crises de ansiedade, que começa aos poucos a ser travado pela sociedade, a ser encarado pela sociedade, de alguma forma, contribui para evitar que novos casos sejam registrados na sua avaliação? Sim. A partir do momento que a gente faz o alarme, eu acho que tem aquela questão da gente achar que as coisas não vão acontecer dentro da nossa casa. A partir do momento que você vai veiculando notícias, ajudando os pais a perceberem que aquelas alterações emocionais, alterações comportamentais da criança são sinais de alarme, você ajuda, sim, a ser tratada
antes de ser encaminhada, antes de isso virar algo mais grave. E a partir do momento em que é identificado algum desses sinais, a senhora mesma chegou a comentar, é importante observar, é importante conversar, mas também buscar ajuda de que tipo de profissional? Então, normalmente o pediatra tende a ser o primeiro especialista a ser procurado, mas o pediatra, a partir da anamnese, da avaliação clínica, pode estar encaminhando essa criança para psicoterapia ou até mesmo para o psiquiatra, que é o especialista que vai fazer uma análise melhor em relação à necessidade ou não de medicamento. Quando a gente trata desse assunto, inclusive tem até um episódio que talvez seja relacionado a isso, do filho de uma cantora de forró que foi encontrado morto ontem em casa. Essa presença na mídia sempre foi um tabu. A temática suicídio, ela sempre é considerada um tema extremamente delicado, e a própria imprensa tem uma relação meio complexa de apresentar casos como esse. Qual é a melhor forma de abordar esse assunto na sua avaliação quando uma família identifica que a criança, um adolescente está passando por uma situação delicada? Como abordar essa criança e qual o tipo de profissional que ela deve buscar para tentar dar o suporte para evitar que chegue a uma situação mais extrema, como é o caso de um suicídio? Seria realmente o psicólogo, que pelo que eu entendi nesse caso já estava sendo tratado, e o psiquiatra, porque tem alguns pacientes com ideação suicida, nem tanto, mas com autolesão, ou até mesmo tentativa de suicídio, que às vezes é necessário internamento, mas isso é algo que quem vai avaliar é o psiquiatra, e é já realmente o extremo. Inicialmente é realmente a psicoterapia e o psiquiatra. E a família pode fazer algum tipo de abordagem com essa criança e esse adolescente inicial para tentar identificar as razões e até mesmo ver qual é a melhor forma de lidar com o problema? Diálogo. Eu acho que a palavra-chave aí nesse caso seria diálogo. Hoje, com a questão de mídias sociais, de telefone, celular, tudo está muito na mão, os pais em home office, eu acredito que o diálogo tenha perdido um pouquinho de espaço, infelizmente. Então, retornar àquela questão de fazer as refeições em família, ter um dia sem mídias, então nem pai, nem mãe, nem filho, pegar o celular e estar junto. Eu acredito que esse é o que a gente chama de tempo de qualidade, né, dos pais para com a criança. Eu acho que essa seria a chave. A gente já está há mais de 1 ano e meio com essa pandemia, e a pandemia certamente tem sido um dos fatores para esse aumento de casos de suicídio entre crianças e adolescentes. Tem sido parte da sua experiência, doutora Rayana, também nos seus consultórios, ou seja, na sua relação com os seus pacientes? Então, no meu consultório eu não tive casos de tentativa de suicídio, nem ideação suicida, mas aumentou muito os casos de obesidade, por exemplo, de alteração de sono, está sendo uma das maiores queixas, seja dos pais, seja das crianças, alteração de rotina mesmo, aumento do tempo de telas. Então, eu estou percebendo, no consultório eu consigo perceber a questão da ansiedade, o aumento de ansiedade e até mesmo isolamento. Então, meninas que estão com questões de autoimagem não querem descer porque estão se achando gordinha, não querem estar no meio dos colegas. Então, um isolamento, uma preferência de estar sozinho junto com a tela do que estar em convívio com os pares. Fica aí o alerta, não é? Pandemia que mexe com todo mundo, provocando esses desequilíbrios emocionais, que os pais, claro, fiquem atentos, saibam conversar e procurem um profissional
para dar o suporte, se for o caso também. Doutora Rayana Murta, médica pediatra, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Até uma próxima, bom dia. Até, bom dia. Agora, deixa eu ver, são 16 minutos para as 9 na tarde FM.